Olá pessoal, seja bem-vindo ao Nação Saúde Cast, o podcast do Nação Saúde. E hoje, um dia mais que especial, nós estamos aqui com Arthur Aguiar. E hoje nós vamos falar do atleta ao empreendedor. Como a saúde física moldou o império de 30 empresas. Eu até tive que olhar de novo aqui, Arthur. 30 empresas. Nós vamos falar aqui sobre os 3 pilares importantíssimos da saúde, que é corpo, mente e espírito. E essa interação que a gente vai fazer com ele aqui nesse bate-papo com Arthur Aguiar. Arthur, vou fazer aqui uma breve apresentação sua, mas depois, por favor, você complementa, claro. Tá bom? Vamos lá. Nosso convidado de hoje é muito mais do que um campeão do BBB 2022. Arthur Aguiar é pai, palestrante, artista e um visionário que lidera um ecossistema de 30 empresas, como No, Smart Educação, Amendoeira e, entre elas, a Nação Saúde, que está transformando o acesso à saúde no Brasil. Mas poucos sabem que antes dos negócios, dos palcos e da fama, ele foi atleta de natação, competia por muitos anos. E foi justamente na piscina, mergulhando fundo, que ele aprendeu lições sobre disciplina, resiliência e saúde, que hoje moldam sua forma de liderar empresas e cuidar de mais de 200 colaboradores. Desenvolvedor do método PEC e criador do treinamento SIM, o poder da oratória, Arthur entende que alta performance nos negócios só é possível quando o corpo e a mente estão alinhados. Com mais de 14 milhões de seguidores, ele usa sua voz para inspirar, mas hoje está aqui para nos contar como que a saúde física foi e continua sendo a base de tudo. Arthur Aguiar, seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui. Né? A gente está nessa construção desse movimento, né, que é a Nação Saúde, que é um dos negócios que tem aí na minha holding. E eu gosto muito de falar que a Nação Saúde, ela é um dos negócios que eu tenho carinho por todos, né? Porque quando a gente tem vários filhos, a gente não tem como gostar mais de um do que do outro. Mas eu acho que a Nação Saúde é uma oportunidade que eu tenho, junto com você, com o Átila, com o Éder, com o Fábio, da gente realmente criar algo que deixa um legado. Então é algo que vai passar. Assim, a gente vai morrer em um dia e isso vai ficar. Seja ou porque a empresa ainda existe, ou seja porque a gente marcou uma geração ou um movimento. E isso para mim é o que faz mais sentido, né? Então eu fico muito feliz de poder fazer parte, feliz de estar aqui no primeiro episódio da Nação Saúde Cast, que eu tenho certeza que muitas outras pessoas sentarão nessa cadeira aqui onde eu tô. Você vai entrevistar muitas outras pessoas legais, bacanas, que vão bater papo aqui, que vão trazer insights, que vão dividir situações que aconteceram na vida delas, e eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas que vão estar assistindo. Maravilha. Não, já estamos impactando, né? Com certeza. Esse movimento realmente vem crescendo e compartilho desta mesma sensação, né? Mas Arthur, quer complementar um pouco aqui sobre a apresentação? Eu acho que é isso. Acho que eu sou um cara que sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso desde muito novo, até você falou aí da fase que eu era atleta, né? Eu nunca fui um atleta que nadei uma única prova. Eu sempre nadei várias provas. Então, para você ter uma ideia, a minha última competição como atleta profissional foi um estadual que eu nadei em 2008 e eu ganhei 7 medalhas. Uau. Eu ganhei 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E, então, assim, no mínimo eu nadei 7 provas. E, só que eu nadei mais. Eu acho que teve umas 2 provas que eu nadei que eu não peguei pódio. Então, eu acho que eu nadei 9 provas e peguei pódio em 7. Então, eu sempre fui um cara que gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu nunca gostei de fazer só uma coisa, mas sempre fui muito disciplinado, muito determinado. Quando você vê, por exemplo, quando eu saio da natação e eu entro no mundo das artes e começo a estudar teatro, teve um momento ali no meu início que eu estava em cartaz com 3 peças ao mesmo tempo.
eu fazia 3 espetáculos diferentes, fazia 5 personagens ao mesmo tempo. Fazia 2 personagens numa peça, 2 personagens numa outra peça e 1 personagem numa outra peça. Então isso é algo que é meu, assim, eu gosto de fazer assim. Eu vejo que às vezes as pessoas me perguntam, caraca, mas como é que tu consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Por que você faz tantas coisas ao mesmo tempo? Por que tantas empresas? Acho que eu nasci assim, eu gosto de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E nós vamos conversar aqui, porque não é quantidade, né? Te conheço um pouco, não é quantidade, sim, né? Sim. Porque quando a gente fala em 30 empresas, hoje tem um pouco menos, eu tive algumas empresas que eu dei exit, que eu saí, mas são mais de 20. Então, estamos na faixa entre o 20 e 30. São muitas empresas. E aí, nós vamos conversar aqui sobre o corpo, sobre a mente, né? E até, Arthur, antes de ser empresário, você foi atleta e competia aí. Como é que é essa fase na sua vida? Qual que é a maior colaboração que ela pôde contribuir com você hoje? Nessa formação do Arthur hoje? O que você... Eu acho que a minha fase atleta, vamos dizer assim, que foi grande parte da minha vida, pelo menos infância, adolescência, né, que foi onde me moldou, vamos colocar assim, a natação, ela me trouxe, como você mesmo disse aí na apresentação, ela me trouxe determinação, ela me trouxe foco, ela me trouxe resiliência, ela me trouxe autorresponsabilidade. Então ela me trouxe muitos benefícios, né? Me trouxe essa questão de ser ambicioso, que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de ou ser ambicioso ou ambiciosa, ou também de lidar com isso, de achar que isso é uma coisa ruim. E existe uma grande diferença entre ganância e ambição, são coisas diferentes. Então, na minha visão, uma pessoa que não tem nenhum tipo de ambição, ela não tá morta já, porque a gente precisa ter ambição. Seja pela gente, seja pelos nossos filhos, seja pela nossa esposa, seja pela nossa família. Tem que ter, a ambição ela tem que existir, você tem que querer estar melhor. Estar melhor como pessoa, estar melhor como pessoa, que eu digo assim, na sua vida particular, estar melhor com a tua relação com Deus, estar melhor na tua relação no teu trabalho, você subir de nível no teu trabalho, você aprender sobre alguma coisa que você não sabe. Você tem que ter essa ambição, entendeu? Então eu acho que a natação, ela sempre me tirou desse lugar da zona de conforto, né? Um atleta, ele nunca está na zona de conforto. O atleta, ele o tempo inteiro, ele quer ser melhor do que ele foi no dia anterior. Então toda vez que eu caio na piscina, eu tenho que bater o meu próprio tempo, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então, e essa questão da autorresponsabilidade é isso, é você saber que, beleza, treinei bem hoje, amanhã eu tenho que treinar melhor. Não adianta, treinei uma semana bem e essa semana que eu treinei bem vai me garantir na competição. Pelo contrário, eu tenho que continuar treinando. Constância foi outra coisa que a natação me trouxe. Eu saber que eu preciso treinar bem todos os dias. Claro, vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você vai estar mais cansado, vai ter dia que você não está com um psicológico bom. Tudo bem, mas aí você vai dar o seu melhor naquele dia. Então, naquele dia, qual é o teu melhor? Cara, o meu melhor é aqui, então tu tem que estar aqui. No outro dia o teu melhor é aqui, então tu tem que estar aqui. Então todo dia você tem que estar no seu melhor. Não significa no seu melhor do dia, não significa que vai ser o seu melhor da vida, mas o seu melhor do dia. Porque nós não somos robôs, né? Somos pessoas. Então tem várias coisas externas que, por mais que a gente tente controlar, por mais que a gente tente se concentrar para que aquilo não te afete, afeta. Quando eu penso em pessoas profissionais do esporte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a palavra disciplina. Isso, disciplina. Como é que era a sua disciplina, treinamento? Quantas horas de treinamento você tinha por dia naquela época que você... Tá. Bom, desde cedo a gente treina muito, né? Desde criança. Então, inicialmente eu treinava 5 vezes na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Criancinha, depois adicionaram o sábado, então eu já fazia 6 treinos na semana. Depois, ainda criança para adolescente, eu já treinava 6 vezes na semana. Eu fazia 6 treinos, na verdade fazia 8 treinos em 6 dias. Como que acontecia isso? Segunda eu treinava à tarde,
Terça, eu treinava de madrugada e à tarde. Madrugada. Tipo assim, 4h30 da manhã. Saía 4h30 da manhã, 5 horas na piscina. Treinava de 5 às 6, tomava banho no clube e ia pra escola. Então, segunda à tarde, terça de madrugada e à tarde, quarta à tarde, quinta de madrugada e à tarde, sexta à tarde, sábado de manhã. Então, eram 8 treinos em 6 dias. Depois, você aumenta para 9 treinos. Aí você vai fazer terça, quinta e sexta, ou terça, quarta e quinta. E depois você aumenta para 10 treinos. Aí você vai fazer, geralmente, terça, quarta, quinta e sexta, ou segunda, terça, quinta e sexta, de madrugada ou de manhã. No meu caso, eu já tinha acabado de estudar, então fazia de manhã e à tarde fazia o treino principal. Entendi. Isso antes aí você ainda estava estudando? O tempo todo quase estudando. Sempre dividindo com a escola. Então, você tem que ter muita disciplina, você tem que querer muito, cara. Você ser atleta, você tem que gostar muito, você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter um objetivo muito claro, porque tudo é feito para você desistir, principalmente no modelo que a gente vive aqui no Brasil, que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde se você é atleta, você chega num determinado momento ali da tua carreira educacional ali, né, da escola, né, do high school ali, que tudo é muito conciliado. Então, por exemplo, as provas são conciliadas para que não dê conflito com os teus finais de semana e épocas de competição. Porque, imagina, tu tem uma competição super importante e ao mesmo tempo tá na semana de prova. No Brasil isso não existe. No Brasil, o teu currículo, a tua grade curricular é independente se você é atleta ou se você não é atleta. Não existe uma adaptação. Então, em vários momentos, eu estava em semana de prova e eu tinha uma competição importante. Então, como que você faz para estudar para as provas e estar muito bem nos treinos, porque é uma semana decisiva de treino, treinar de madrugada, treinar à tarde. Então, realmente, muitas pessoas não sabem disso, mas os atletas brasileiros, quando você vê um atleta brasileiro despontando num Pan-Americano, numa Olimpíada, no Mundial, cara, valorize, porque não foi mais difícil para ele. Foi mais difícil. Lugares, né? Foi mais difícil. E esse limite? Porque assim, a gente fala de, poxa, atleta é o topo ali, é o limite da alta performance ali, é o limite com uma lesão, né? Sim. Você sempre tá próximo ali. Né? A gente sempre está passando do nosso limite, né? Quando a gente tá num treino, a gente nunca vai até o nosso limite. A gente vai sempre além do limite. Quando você tá falando de esporte de alto nível, né, de alta performance, a gente está sempre dizendo que se eu fui capaz de chegar até aqui, em algum momento eu tenho que conseguir romper essa barreira para estar aqui, para poder evoluir, para eu baixar meu tempo, para aumentar minha resistência, então daqui a pouco eu tenho que passar também. Então você está o tempo todo indo além. Não tem um final que você fala assim, não, agora eu cheguei, agora eu vou só manter. Não existe isso no esporte de alto nível. E esse limite físico hoje no empreendedorismo? O que você aprendeu? Em que sentido? Como assim? De não querer desistir, de tudo mais? Ou até mesmo de saber até onde ir. Isso é um pouco complexo, porque o atleta, ele não tem esse limite, né? Tipo assim, dificilmente você vai ver um atleta falar assim, cara, desisto. A não ser que ele tenha muitas lesões seguidas e ele fala, ó, meu corpo não aguenta mais, como já aconteceu. Mas dificilmente ele vai perder pra cabeça. De falar assim, pô, minha cabeça não aguenta mais. Quando você ouvir algum atleta falando isso, é porque o corpo dele não aguenta mais e ele não aguenta mais passar por tudo que ele tá passando. Então, por exemplo, você vê o Neymar. Cara, eu de verdade não sei como ele consegue, porque é um cara que teve muitas lesões ao longo da carreira dele. Como que ele consegue ser resiliente a ponto de não desistir? Porque talvez muitas pessoas no lugar dele, com o dinheiro que ele tem, com a fama que ele tem, com tudo que ele já conquistou, talvez já teria parado de jogar. Porque além de tudo isso, ainda tem o cenário das pessoas julgando o cara. E eu costumo dizer que as pessoas não têm ideia. Nem eu tenho ideia do que é ser ele. Por mais que eu seja uma pessoa pública, comparado a ele, de alcance, de tudo, eu sou uma fração muito pequena do que ele representa mundialmente. Então eu fico me colocando no lugar às vezes. Cara, se eu,
que sou eu, que sou muito inferior a ele nesse quesito, pra mim já é difícil, como é que deve ser pra esse cara? E aí ele, no próprio país dele, sofrer tantos julgamentos e tantas coisas, as pessoas falando, mas é porque, pô, ele não se dedica tanto, porque ele não treina, porque ele sai, porque ele se diverte. Cara, será que você no lugar dele não faria pior do que ele? No pior no sentido de não sairia mais, não se divertiria mais, não... Será? Eu não sei responder essa pergunta. É muito difícil, cara. É que você acaba saindo do limite do corpo e indo pra mente ali que tudo se comunica. Exato, ali. Exatamente. Então, eu não sei como ele consegue. Eu até vi uma entrevista dele no final do ano passado, que ele, pela primeira vez, ele se colocou vulnerável ali e ele falou, cara, minha cabeça pifou, assim, eu pedi ajuda pros meus amigos, pra minha família, porque não aguentava mais. Porque é isso, pensa, o cara tem que vencer a lesão e ainda tem que vencer todas as críticas, todos os julgamentos, todos os dedos apontados. É difícil. Então, e dentro do cara tem, mas eu posso dar mais, eu quero dar mais, mas o corpo já não acompanha. Então é um conflito complexo. E aí, trazendo para o mundo dos negócios, quando você vem de atleta para o mundo dos negócios, é complicado também, porque você a tua mente não quer parar, não quer desistir. E em alguns momentos você tem que entender que é inteligente você saber a hora de parar, de sair, de recomeçar, de mudar a rota, de pivotar. E para o atleta é um pouco mais difícil. Então eu também enfrento um pouco dessas dificuldades de, às vezes, conseguir olhar e falar assim, realmente, não é agora, é para eu parar, é para eu descansar, é para eu mudar a rota. E às vezes eu falo, não, eu vou fazer até dar certo. Porque o atleta é isso, né, cara? Eu vou treinar até conseguir, eu vou fazer até dar certo. E nem sempre é dessa forma. Não estou dizendo que as pessoas têm que desistir, porque eu não sou a favor da desistência, mas talvez você precisa repensar, recalcular a rota. A decisão de parar, né, para depois pensar algo até maior. Isso, exatamente, para que você olhe de fora e que você tenha mais clareza sobre aquela situação e entenda se é a melhor forma que você está fazendo. Porque tudo bem, eu não estou dizendo para você mudar o teu objetivo final, mas talvez a forma como você está conduzindo para chegar no objetivo final não seja a melhor forma. E aí você precisa repensar, porque se você continuar mantendo a mesma forma, você não vai chegar nunca. E talvez se você repensa, recalcula e muda a forma como você está disposto a chegar naquele objetivo, você chega até mais rápido. Então você acredita nessa conexão e ela é importante, a conexão física para as tomadas de decisões? Eu acho que uma pessoa que pratica esporte, que cuida do corpo, ela toma melhores decisões. E eu acho que o esporte, de uma maneira geral, eu falo assim que se você tem um filho, não necessariamente ele precisa ser um atleta, mas, cara, coloca ele para fazer esporte. Porque o esporte, ele vai moldar, sabe? A criança a aprender a se frustrar, a dar o seu melhor, a competir, a ter a vontade de chegar em primeiro, a vontade de ganhar, de conquistar. Isso não é um problema, cara. Não sei aonde colocaram na cabeça das pessoas que isso é um problema. Que você querer ganhar, que você querer vencer, que você querer ser competitivo. É ruim. Eu tive uma professora, quando eu era criança, que eu sempre fui o cara que gostei de ser o primeiro da fila, de chegar na frente, eu sempre gostei. E uma vez eu lembro claramente que ela me podava com isso. Toda hora você quer ser o primeiro, toda hora você quer estar na frente. Não é assim, você tem que deixar os outros, você tem que aprender a ficar lá atrás. Eu discordo. Eu acho que eu tenho que aprender a reconhecer quando o outro foi melhor do que eu. Isso o esporte ele te ensina. Cara, se ele ganhou de mim é porque ele fez alguma coisa a mais. Ele mereceu. Ele se entregou de alguma maneira que eu não me entreguei, eu não quis, eu não fui capaz. E o que eu posso fazer para na próxima eu estar ali na frente? Mas o desejo, a vontade de querer estar na frente, de querer vencer, de querer conquistar, cara, isso aí, você tem que alimentar isso, cara. Muito bom. Entendeu? É necessário você ter essa chama de querer vencer, conquistar, seja por você, pela tua família, pelos teus filhos. Isso tem que estar pulsante em você, entendeu? Muito bom. E teve algum momento assim que negligenciar o corpo ali, o preparo, né, impactou em alguma decisão sua como empresário? Eu não me recordo de nenhuma
eu não me recordo de uma tomada de decisão errada por conta disso. Mas eu me recordo que eu tive um período que eu meio que me abandonei, assim, eu tava treinando, tava comendo de qualquer jeito, e eu me senti mais lento, mais burro, mais, sabe? Então, provavelmente isso interferiu. Seja na velocidade da minha execução, seja na capacidade de enxergar soluções nos problemas, mas eu não me lembro de uma situação específica que eu falo assim, pô, essa decisão aqui eu tomei errada por causa disso. Mas eu lembro de como eu tava lento, de como eu tava não criativo. Porque, olha só, você equilibra uma agenda de reuniões absurda, né? Isso, eu já comecei 7 da manhã, foi minha primeira. Reuniões, viagens, redes sociais, cuidar da família. Esse aí é um desafio, esse eu acho que é um dos maiores. E aí? É difícil, cara. Vou falar pra você que é fácil, eu vejo muita gente falando, é fácil. Eu não acredito no equilíbrio. Eu começo falando assim, eu acredito na equalização. Eu acho que quando a gente quer chegar num lugar que exige muito da gente, e aí eu acho que isso a natação ela me trouxe também. Então, se você quer performar muito bem, se você quer chegar num lugar que poucas pessoas chegaram, e aí eu venho com uma frase super clichê, se você quer chegar onde poucas pessoas chegaram ou quase ninguém chegou, você tem que fazer o que poucas pessoas estão dispostas a fazer ou quase ninguém está disposto a fazer. Essa é a matemática. É clichê, mas é real. Então, quando você vai jogar esse tipo de jogo e você tem família, por exemplo, não tem como você equilibrar, porque você chegar naquele lugar, você não consegue chegar num equilíbrio. Tipo, eu vou ter tudo ao mesmo tempo, um pouquinho de cada coisa e vou chegar lá. Não tem como. É impossível. O que você vai ter que fazer é equalizar. E aí você vai ter que fazer acordos e combinados com essas pessoas para que você venda a tua ideia, elas comprem a tua ideia e que vocês juntos cheguem naquele lugar. Então, por exemplo, a gente está aqui gravando. Tem uma mesa de som lá. Não tem como ele colocar tudo igual, que seria o equilíbrio. O equilíbrio é a gente botar tudo igual. Então eu vou botar o agudo, o médio, o grave, a minha voz, a sua voz, tudo em linha assim. Isso é equilíbrio. Ele não tem como fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai equalizar. Pô, na voz do Arthur, de repente é mais legal ter um médio. Mas do Renato, vamos botar um pouquinho mais de agudo. O Arthur fala um pouco mais alto que o Renato. Então eu vou tirar um pouquinho de ganho do microfone dele e vou botar um pouquinho mais do Renato. E aí na configuração, para quem tá assistindo em casa, tá bom de ouvir. Tá funcionando. Ou seja, tá funcional. Porque está equalizado. Então isso é o que eu acredito. É um momento de, às vezes, o Arthur empresário exige toda uma semana essa batina ali que vai exigir muito. Em casa vai ser menos, mas depois você consegue... Aí a gente vai equalizando. Equalizando, não equilibrando. A gente vai equalizando essa história. Mas como que pro equalizar funcionar, precisa ter comunicação, precisa ter diálogo, precisa ter acordos combinados. Esses acordos não podem estar escritos em pedra, eles precisam ser flexíveis. Não pode existir essa cobrança toda. Você combinou, você fez, você não cumpriu. Não pode ter esse dedo apontado. E sim uma conversa. Cara, não foi isso que a gente combinou. A gente vai refazer o combinado? É isso que você está querendo? Não, esse combinado não funcionou, porque às vezes a gente desenha uma equalização, um combinado, que na prática ele não funciona como a gente idealizou. Então, precisa existir esse diálogo aberto para falar, o que a gente imaginou, na prática não está funcionando. Vamos refazer esse combinado? Até a gente ajustar essa equalização, vamos. Então, precisa existir essa abertura. Porque se a gente falar assim, vamos combinar? Vamos, a gente combinou. Aí começou. Não tá conseguindo cumprir e falar, não, mas não foi isso que você combinou. Não, tu tem que fazer. Aí não tem como funcionar, entendeu? Então esse diálogo ele é importante. Tem que ter esse diálogo, né? Tem que ter. E seus sócios? A questão da saúde física, você cobra alguma coisa deles assim, ou contribui ali, provocando? Eu acho que eu não cobro, eu acho que eu provoco no bom sentido, né? Eu acho que eu estimulo. Tem um sócio meu, o Alcide da Smart, que, cara, ele emagreceu pra caramba, tá se cuidando, tá jogando tênis, sabe? Tá se alimentando bem. Cara, ele é outra vida, assim, sabe? Perdeu todas as roupas dele, teve que mudar tudo. E ele tá super feliz. Então, eu acho que a cobrança, ela é chata.
Tipo assim, eu não conheço ninguém que gosta de ser cobrado. E, pô, se o cara tá nessa situação, né, de abandono com ele mesmo, ele tá passando por alguma situação. Então, assim, já tá difícil pra ele. Não tá fácil. Assim, sem hipocrisia, eu não conheço ninguém que tá... Eu, Arthur, pelo menos, não conheço ninguém que tá com a saúde debilitada ou fora de forma, né? Tá com peso ali, fora do peso que seria ideal pra ela. Não num padrão de beleza, mas que pra ter uma configuração saudável. Eu não conheço ninguém que tá totalmente satisfeito, assim, feliz, que não tem nenhum problema com a sua autoestima, com o seu corpo. Eu, Arthur, não conheço. Pode ser que existam essas pessoas. E até deveria investigar se realmente elas estão totalmente satisfeitas, porque talvez também seja uma defesa para justificar ali o momento ou a situação que ela está passando. Então você imagina, se já não está fácil para ela e você ou pessoas próximas a ela que ela gosta fica o tempo todo cobrando que ela tome uma atitude, que ela faça diferente, porque ela não pode fazer essa coisa, é difícil. Vão ser poucos perfis comportamentais que vão funcionar bem numa cobrança, num desafio. A maioria das pessoas não funcionam bem assim. Então o que ela precisa? Ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir motivada, ela precisa se sentir que você realmente tá ali junto com ela para passar por essa fase que é complicada, que é o início, para que ela alcance aquele lugar, né, que ela deseja, ou que você sabe que vai ser bom para ela, né? Então, eu acho que ficar cobrando, eu acho chato. Eu prefiro tentar, tipo, provocar, motivar, provocar no bom sentido de, cara, vamos jogar um tênis, vamos jogar uma bola, vamos fazer não sei o que lá, vamos ali comigo, vamos treinar hoje comigo, mais nesse lugar do que, pô, cara, ó, tu tem que cuidar do teu corpo, cara. Não dá pra você continuar assim. Quando é que tu vai na academia? Vou matricular você. Vamos amanhã. Entendeu? Entendi. Nesse tom assim. É a liderança, né? Seria para este caminho, né, de liderança, de passar um exemplo, uma provocação, mas com respeito, né? Fez sentido o que você me falou. E todo mundo não funciona desse jeito, né? Ninguém gosta, essa cara. Provocação de... Cara... Você não tá enxergando os problemas, olha como é que você tá, que não sei o que, meio que... Poxa, são poucas pessoas que vão funcionar às vezes, assim. Um pouco do limite, né? Desrespeitoso, às vezes. Legal esse tipo de conduta que você tem. E falar, assim, da saúde nas suas empresas, assim, né? Como é que você cria aquele ambiente, a cultura mesmo, de saúde nas empresas? Cara, eu tô querendo ir agora pro presencial, né? Cada empresa tem a seu presencial, mas tô querendo a Hold ir para o presencial agora. E uma coisa que eu prezo muito, estou prezando e prezo muito é esse lugar. Como é que vai ser esse lugar? Por exemplo, eu quero que esse lugar ele seja um lugar muito arejado, amplo, com janelas, para que as pessoas se sintam bem, para que elas se sintam livres, para que elas olhem o dia e que elas não se sintam enclausuradas. Eu acho que essa porta aberta para que haja uma troca, eu acho que é muito importante. Então é algo que eu sempre falo, cara, ó, beleza, pode até ser que a palavra final seja minha, mas me fala aí, cara, sugere, fique livre para propor, para perguntar, para tirar dúvida. Eu acho que essa troca ela é essencial. Porque são outras experiências, outras vivências, outros olhares que vão somando com aquilo que você acredita e que vai construindo algo que você não seria capaz de construir sozinho, entendeu? Então eu penso muito dessa forma. Eu gosto dessa construção colaborativa, né? Você até vê, né? Tipo assim, muita coisa a gente pensa ali, né? Por exemplo, eu e a Letícia, ou no nosso grupo ali, eu sempre falo pra ela, cara, joga no grupo pra ver o que eles acham. Porque senão eu poderia falar, gente, ó, logo essa aqui, ó, vai ser esse caminho, a estratégia vai ser essa. Mas não, pô, joga ali, e aí, o que vocês acham? É esse caminho? Funciona? Aí se você falar algo que tá muito distante do que a gente acredita, eu vou defender, eu vou falar, ó, mas ó, deixa eu te explicar. A gente fez isso por causa disso, a gente tá querendo ir pra cá. Ah, entendi, não, mas ainda assim eu acho que essa colaboração faz com que a gente crie algo
novo, fresco, e que não seria nem eu seria capaz de criar sozinho, nem você seria capaz, nem o outro seria capaz. Mas se todo mundo tiver em linha, se todo mundo tiver na mesma frequência, a gente vai ser capaz de desenvolver e criar algo único. Esse seria até um incentivo de saúde, porque se a pessoa tem liberdade de falar, tem transparência. O que eu falo também cara, eu quero que você se sinta bem aqui, eu quero que você tenha liberdade para falar, para perguntar, para questionar, para propor, tudo. O que eu preciso que você entenda, vai existir cobrança. Vai existir cobrança, pô. Isso aqui é um negócio. É uma empresa, tem que dar resultado. Você vai ser cobrado por esse resultado. Então, assim, vai existir a cobrança. Só que sem desrespeito, sem ignorância, sem te colocar pressão no sentido de cadê você tem que fazer? Se você não está performando, eu quero entender por que não está performando. Eu não estou te dando ferramentas suficientes para você performar. Você está tendo algum problema que você não está dividindo. Eu posso te ajudar de alguma forma. Porque se eu contratei você, é porque, de certa forma, eu acredito em você. Senão eu não te contratava. O que eu vejo que acontece muito as pessoas contratam e elas mandam embora sem entender o que aconteceu. Uhum. Porque se você contratou, em algum momento você acreditou naquela pessoa. Sim. Senão você não contrataria. Você não contrata ninguém uma pessoa que você não acredita, que você não tem nenhum pingo de esperança de que ela vai performar naquele setor, naquela cadeira que você contratou ela. Então, em algum momento você acreditou nela. Se não deu certo ou não está dando certo, por que não está dando certo? Só que isso precisa de tempo. E nem todo mundo está disposto a dar esse tempo para as pessoas. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer na contratação o que eu espero de você é isso aqui, esse aqui é o escopo da cadeira, né, da tua função, tá? Esse aqui é o escopo, esse é o que eu espero de você. Mas, que aí é onde quase ninguém faz, porque geralmente acaba assim, beleza, a vaga é essa, o escopo é esse, eu vou te pagar tanto. Beleza, ok, estamos combinados aqui. Geralmente acaba aqui. Eu gosto de esticar isso um pouquinho mais, isso é o que eu quero, isso é o que eu preciso, ok? Eu quero saber de você. O que você quer? Aonde você quer chegar? De que maneira eu, como empresa, posso potencializar o teu sonho e fazer você chegar onde você deseja? E de que maneira, agora você sabendo quais são os objetivos da minha empresa, de que maneira você acredita que você pode contribuir para a minha empresa, para que a gente, como empresa, cresça? Então, como que eu posso fazer você crescer como pessoa e como profissional, e como você pode contribuir para a minha empresa? Total conexão. Pronto. Aí a gente desenvolvendo a pessoa, ela cresce, o ambiente cresce. Agora, vamos supor, cara, não tá performando, não deu certo. Opa, peraí. Pô, eu acreditei nessa pessoa. Uhum. Por que não tá performando? Ela tá com algum problema pessoal? Eu não estou dando treinamento suficiente, não estou dando ferramenta suficiente para ela, não tá tendo liderança. Alguma coisa está acontecendo, cara. Será que a minha percepção foi tão ruim? Porque geralmente quem contrata já tem um olhar apurado para isso. A não ser que você começou agora. Comecei agora, nunca contratei ninguém. Ok, tudo bem, você vai errar. Mas geralmente quando você tem uma pessoa para contratar, né? Essa pessoa ela já tem um olhar apurado para isso. Ela olha, ela bate o olho, ela na conversa ela sabe, cara. Pô, esse currículo dela é bom, a maneira como ela fala é bom, senti confiança nela, gostei dela. Pô, quero investir nela. Aí quando você contrata, você está investindo nela. Com certeza. Tempo, dinheiro, tudo. Então não é tipo, não tá dando certo, beleza, tchau. Obrigado. A não ser que ela tenha feito algo muito grave. Mas caso contrário, eu acho que esse tempo, ele não é gasto. Na maioria das companhias, das empresas, eu não vejo que gasta esse tempo. E ele é fundamental, né? Eu acho que ele é fundamental. Eu acho que você perde muito mais tempo e dinheiro e você acaba saindo muito do teu propósito, se a empresa tiver um propósito, quando você começa nesse modelo de descarte, nesse modelo de, cara, não deu certo, próximo, não deu certo, próximo, não deu certo, próximo, vou contratar outro, eu só botar outra pessoa aqui nesse lugar, isso aqui qualquer outra pessoa faz. O que eu acredito as pessoas, elas são insubstituíveis.
as pessoas elas são insubstituíveis. O que não é insubstituível é o cargo da pessoa. Então assim, eu consigo achar uma outra pessoa para ser a minha diretora de marketing, eu consigo. Mas igual àquela, eu não consigo. Você entendeu? A maneira como ela conduzia a equipe, a maneira como ela via. Eu não consigo achar uma outra pessoa exatamente igual. Mas eu consigo achar uma outra pessoa para aquele cargo. Então, o cargo em si, ele é substituível. Mas a pessoa, na minha visão, ela é insubstituível. E esse cuidado que você traz é muito importante porque ele traz... Também já estou no empreendedorismo há 17 anos. Ele traz a diferença da maturidade do empreendedor, né? Porque é esse olhar de desenvolvimento de pessoas, né? De pessoas em si, né? Para depois de chegar no resultado ali. E do tempo que se gasta e... Poxa, você fazer uma contratação, processo seletivo, contratou, pronto. Você levou para treinar, para a pessoa começar a entrar na função que ela foi destinada ali a fazer. E aí, se ela não performa, cara, você perdeu esse tempo todo. Exato. Né? Eu acho que é mais fácil você gastar mais um tempo para ajustar o que precisa ajustar, uma vez que você já acreditou nela, do que você descartar e começar o processo de novo. Ou a oportunidade de... Olha, você precisa seguir nesse caminho. Por isso que é importante a clareza, né? A comunicação. E aí é outro assunto que eu quero entrar, porque você é muito fera nisso. A tua comunicação é... Não foi à toa que você venceu um BBB, né? E aí a gente entra um pouco nessa parte dessa mentalidade. Eu não tenho noção da pressão que você sofreu ali. Não, ninguém tem. Eu não tenho noção. Ninguém tem. Mas o que assim, o que te ajudou a enfrentar aquilo ali? O que você olha para trás assim e fala, a natação, a disciplina, eu sei que foi um conjunto de fatores, mas o que foi que você fala assim, isso aqui me ajudou muito? Ter clareza de quem eu era, de em que momento da minha vida eu estava, o que eu queria. Essa clareza, ela inibe qualquer tipo de ruído externo. Então, por exemplo, se você sabe quem você é e alguém fala sobre você de algo que você sabe que você tem certeza que você não é, não muda nada. Agora, se você não tem clareza de quem você é e alguém fala algo que você não tem certeza se você é ou não, te incomoda. Sim. E aí você começa a se questionar, eu sou isso? Será que eu sou isso? E aí você começa a se perder. O que acontece muito lá dentro? As pessoas, elas se perdem delas mesmas. Tanto que quando ela sai, fala assim, nossa, eu me assistia e eu não me encontrei lá. Você já viu isso? As pessoas falando? Cara, parecia que não era eu. Sim, eu já participei de um reality show e eu não me enxerguei. Pronto. Por isso, porque você não tinha tanta clareza de quem você é. E aonde você queria chegar. E aí, muitas coisas externas foram influenciando para que você se perdesse. E cada vez você entrou num looping de mais dúvida, de mais questionamentos. E aí você foi perdendo a percepção do que era real, do que não era real. Do que era verdade, do que era mentira. E aí quando você perde essa percepção, dificilmente você volta. Eu lembro que uma das coisas que eu mais orava, cara, no meu confinamento, lá dentro, eu pedia muito para Deus, não deixa eu perder a percepção do que é real e do que é mentira, do que não é real, do que é verdade, do que é mentira. Não deixa eu perder essa percepção. Me mantém sempre atento, sempre lúcido e sempre firme no que eu sei, nas coisas que eu já sei, de quem eu sou, de onde eu quero chegar, em que momento de vida eu tô, o que aconteceu comigo. Cara, eu tinha muito claro o que aconteceu comigo, em que momento eu tava e aonde eu queria chegar. Tem uma fala minha no programa que eu falo isso. Eu falo assim, eu me considero muito lúcido. Ela fala no programa, tem um corte que viralizou na internet falando isso. Eu me considero muito lúcido. Eu sei o que aconteceu na minha vida, eu sei em que momento eu tô e eu sei onde eu quero chegar. Cara, quando tu tem clareza disso, não podem falar o que for de você. Você olha, você fala. É a mesma coisa assim, quer ver, ó? O teu nome é Renato. Se tu estiver andando na rua e ficarem Paulo, Antônio, Diego, se ficar muito, você até vai olhar pra ver quem é. Tipo assim, cara, cadê esse Paulo que ninguém tá vendo? Cadê o Diego?
Não, será que ele não tá ouvindo? Mas você não vai achar que é você. Porque o teu nome é? Renato. Renato. Então, enquanto não te chamarem de Renato, tu não vai olhar pra pessoa. É a mesma coisa que acontece quando as pessoas ficam falando algo sobre você, que você tem certeza que você não é. Não faz diferença. Você não olha, você não dá atenção. Agora, se você não sabe, por exemplo, vamos supor, você não sabe qual é o teu nome. Se eu te chamar Paulo, tu vai olhar. Pô, será que eu sou Paulo? Tipo assim, se eu pegar você, eu te der um remédio que você esquece ali, né, momentaneamente, durante um período, memória, você perde a memória, eu te levo para um lugar e alguém fala, Pedro, aí você fica, será que meu nome é Pedro? Aí você fala, mas tu não é o Antônio? Aí você fala, caraca, será que eu sou o Antônio? Sou o Antônio ou sou o Pedro? Pronto. Você entendeu? É muito louco isso, cara. É algo tão simples, muito mais simples do que as pessoas acham, mas tão complexo ao mesmo tempo, porque as pessoas gastam pouquíssimo tempo com isso, que elas ficam totalmente perdidas. Então elas não sabem, cara. Então todo esse ruído externo impacta diretamente nas pessoas que participam de um reality, na vida, nossa vida, né, do dia a dia. É isso que eu ia dizer. Porque assim, uma coisa quando você tá dentro do reality e as coisas são muitas coisas novas ali, pelo menos quando eu fui participar, é algo assim extremamente novo. É tudo novo pra mim. É um ambiente que eu não... Tudo novo. Então você fica com a energia... Você gasta toda a sua energia ali, observando tudo. Mas no dia a dia, é exatamente isso que acontece. E é o que você acabou de dizer. É simples, mas se você não deixa esse simples forte dentro de você, o dia a dia seu te confunde, te deixa perdido, que você nem mesmo sabe quem você é, pra onde você tá indo. Por isso que é importante você ter um tempo com você, pra você estar o tempo todo relembrando. Tu não pode se perder, cara. Tipo assim, tu se perdeu de você. Perfeito. Essa parte da mente que a gente tá entrando aqui agora é muito forte. Você tem um método PEC que fala sobre estratégia águia. A gente fala sobre posicionamento genuíno. O que é o posicionamento genuíno? É você ter clareza de quem você é, quem você está e o que você quer ser, ter e fazer. Aí você vai encontrar o teu posicionamento genuíno, aquilo que você nasceu pra ser. Você nasceu. Então você vai encontrar esse teu posicionamento genuíno. Depois disso a gente precisa desenvolver uma estratégia águia. O que seria uma estratégia águia? É você fazer tudo o que você pode com aquilo que você tem e não com o mundo ideal. Então, quais são as pessoas, os lugares e as atitudes que você não precisa mais ter ou não deve mais ter para você chegar no lugar que você quer ser, ter e fazer? Quais são as pessoas, atitudes e lugares que você precisa manter para você chegar no lugar que você quer ser, ter e fazer? Quais são as pessoas, atitudes e lugares que você ainda não tem e você precisa conquistar para você chegar onde você quer ser, ter e fazer? Isso é você ter clareza e você ter uma estratégia águia. Por que estratégia águia? Porque a águia, ela nunca sai do alto da montanha sem saber exatamente o porquê que ela está saindo, o que ela está indo buscar, em que momento ela vai buscar e como ela vai fazer isso. Então, você desenvolve esse passo a passo de como você vai fazer. É muito mais simples do que as pessoas imaginam. E aí eu sempre dou um exemplo, é um exemplo fictício, mas só para você entender. Sempre dou na minha palestra, dou no treinamento, que é assim, ó, imagina uma pessoa que está assistindo aqui a gente agora, e ela depois vai estar lá no Instagram. Ela tá lá rolando no Instagram, aí de repente ela vê lá o Renato, fala, ih, rapaz, olha o Renato. Caraca, Renato tá em Maldivas. Nossa, que lindo, Maldivas deve ser tão incrível. Deve ser sensacional Maldivas. Mas Maldivas não é pra mim. Maldivas é muito caro. Nunca vou conseguir ir pra Maldivas. Aí a pessoa fala isso. Aí você fala pra pessoa, tá, calma, peraí. Deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro, se eu te der uma viagem agora, com tudo pago, 7 dias em Maldivas, tu pode ir, tu tem passaporte? Aí a pessoa fala, não tenho. Falei, então a primeira coisa que ela vai tirar o passaporte. Vai tirar. Não, mas eu não tenho dinheiro. Tira o passaporte. Ah, beleza. Segunda pergunta, quanto é uma viagem para Maldivas? Tu sabe quanto é uma viagem para Maldivas? Ela fala, não sei, é muito caro. Ah, muito caro quanto? Cara, não faço ideia, deve ser muito caro. Vai pesquisar. Aí ela vai lá pesquisar. Aí ela vai lá pesquisar, vou falar valores fictícios, tá?
Ela vai lá pesquisar e é 50 mil reais a viagem. Ela fala, meu Deus do céu, nossa, impossível. Nunca vou para Maldivas. 50 mil reais eu não juntei na minha vida. Nunca vou conseguir ir para Maldivas. Eu falo, calma. Pensa comigo. O que você é boa? Assim, aquilo que você, que nasceu com você, que desde muito nova, as pessoas falam, olha, isso que você faz, cara, é incrível. Você é muito boa nisso aqui. Aí a pessoa pensa, fala, cara, todo mundo fala muito do meu bolo. Que os meus bolos são maravilhosos, muito gostosos, tá? Ah, legal. Então você sabe fazer bolo? Sei. Você sabe fazer bolo de pote? Sei. Aí eu pergunto pra ela, quanto custa pra você fazer uma primeira fornada de bolo de pote? E quantos bolos rendem? Ela fala, com 50 reais eu consigo fazer 10 bolos. 10 bolos de pote. Fala, legal. Bacana. Você tem 50 reais? Ela fala, não tenho. Você conhece alguém que tem 50 reais pra te emprestar? Ela fala, não conheço. Você conhece alguém que tem 10 reais pra te emprestar? Ela fala, não conheço. Você conhece alguém que tem 2 reais pra te emprestar? Ela fala, conheço. Você conhece mais de uma pessoa que tem 2 reais pra te emprestar? Ela, conheço. Você conhece algumas pessoas? Conheço. Aí ela vai pegando e junta os 50 reais. Beleza. Aí eu falo pra ela assim, bota uma data de quando você quer viajar pra Maldivas. Aí ela fala, daqui a 6 meses eu quero viajar. Então guarda essa data, 6 meses. Ok. Você disse que com 50 reais você consegue fazer 10 bolos de pote. Quanto você vai cobrar em cada bolo de pote? Ela fala, geralmente cobro entre 8 e 15 reais. Legal. Vamos cobrar 10? Ela fala, vamos. Então significa que numa fornada você vai fazer 10 bolos. Você vai vender esses 10 bolos, cada um por 10 reais, você vai fazer 100 reais. E na primeira fornada tu vai pegar os 50, tu vai devolver para todo mundo que você pegou o dinheiro emprestado. Os outros 50 você vai lá de novo, vai comprar mais material. E a partir de agora em diante, tudo que você fizer, você vai ser metade caixa, metade investimento. Metade caixa, metade investimento. Metade bolso, metade investimento. Ou, se você quiser, investe mais, você vai ter um retorno maior e você vai fazendo isso. Mas você não deve mais para ninguém. Ok? Ok. Então você disse que você quer viajar daqui a 6 meses. Quantos bolos de pote você tem que vender para que você faça... Vamos colocar 100 mil reais para que sobre 50. Vamos colocar isso, tá? Não estou considerando imposto, não estou considerando nada. Estou fazendo uma conta bem fictícia, só para a gente alinhar aqui. Beleza, então, se você tem que vender, se você vai vender a 10 reais, você tem que fazer 100 mil, então você vai ter que vender 10 mil bolos. 10 mil bolos de pote. Aí ela fala, pô, 10 mil bolos, nunca vou conseguir vender 10 mil bolos, eu nem conheço essa galera toda. Eu falo, calma. Faz o seguinte, pega um papel e uma caneta, anota todo mundo que você conhece que compraria o teu bolo, que já falou que teu bolo é maravilhoso, que é delicioso, que pagaria esses 10 reais pra comprar o teu bolo. Aí ela, mas eu não conheço. Pega o papel, ela começa a escrever. Quando ela vai escrever, ela descobre que ela conhece mais gente que compraria do que estava na mente dela. Sim. Porque a mente é falha. Então ela começa a escrever e vai vendo lá uma lista. Aí quando ela vê, ela fala, tem muita gente, mas ainda assim não tem 10 mil pessoas. Eu falo, calma. Agora você vai pegar um outro papel e eu quero que você mapeie a tua cidade. Me fala todos os lugares da tua cidade que tem gente. Teatro, cinema, praia se tiver praia, shopping, escola, mapeia tudo. Praça, tudo que tem gente. Você está disposta a ir na rua vender? Estou disposta. Ela mapeia. Quando ela mapeia, ela entende que agora ela tem um leque de possibilidades gigante. O que eu quis dizer com tudo isso que eu contei? Eu peguei uma pessoa que tinha 0 de perspectiva, ela nunca imaginou que ela pudesse fazer um valor desse. Eu não imputei nenhuma habilidade nela, eu não disse que ela precisava aprender alguma coisa, ou que ela precisava ter dinheiro, e com tudo que ela já tinha dentro dela, e com as pessoas que ela conhecia, ela colocou de pé um negócio dela. E algo que era impossível, improvável, que era ela ir para Maldivas, se tornou tangível e possível. Isso é uma estratégia águia. É você entender no que você é bom, qual é o teu diferencial naquilo que você é bom, quais são as pessoas à sua volta que poderiam te ajudar nesse pontapé inicial, aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo e de que forma você vai traçar esse planejamento para você chegar nesse teu objetivo. No passo a passo. Você viu que eu fui detalhando tudo e agora ela tem um plano de ação. Planejamento, um plano, uma rota. Você entendeu? Para conseguir chegar então no algo objetivo. que era impossível para ela se tornou possível. Vai ser fácil? Não, mas nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Até para chover tem um processo.
Vai ser igual ao que ela desenhou? Não, né? Não. Mas ela sabe, ela tem a rota, né? Ela tem a rota, entendeu? Sensacional. É isso. E uma outra pergunta aqui sobre mente. Você faz terapia? Já fiz bastante, preciso inclusive voltar. Eu amo fazer terapia, mas eu tô sem fazer minha terapeuta. Calma, Rose, É a gente vai importante voltar. pro empresário? Cara. É importante pro ser humano. Legal. É importante pro ser humano. Você ter uma pessoa ali que você vai dividir o que está acontecendo, os seus questionamentos, que vai te ajudar a te questionar em algumas coisas, entendeu? Eu, particularmente, fui muito feliz fazendo, cara. Foi algo que eu demorei para começar. Eu acho que eu comecei a fazer terapia. Eu já tinha eu tenho 36, eu já tinha acho que uns 20 e poucos anos. Gostaria de ter começado antes, mas isso era algo muito distante para mim, não era próximo da minha realidade. Ninguém à minha volta fazia terapia. Terapia, durante muito tempo, eu acho que isso foi um tabu para as pessoas. Achavam que só quem fazia psicólogo, terapia, era quem tinha problema, né? Alguma coisa assim. E então eu também tinha esse bloqueio até eu entender o que era terapia, começar a fazer, ver os resultados que a terapia veio me trazendo ao longo do tempo. Então, tá na hora de eu voltar, Rose. Vai dar certo. É importante, né? E por que entrar na Nação Saúde? Cara, eu acho que eu respondi essa pergunta já no início, né? Eu acho que a Nação Saúde ela é uma grande oportunidade. Eu considero uma oportunidade que eu tô tendo, que eu tive, de fazer parte de algo muito grande, muito impactante diretamente na vida das pessoas e deixar um legado, algo que vai ser maior do que eu. Tipo, o Arthur vai passar, em algum momento eu vou morrer, como todo mundo, e vai ficar lá marcado. Cara, tiveram essas pessoas aqui, o Arthur, o Átila, o Renato, o Éder, o Fábio, que eles desenvolveram um negócio, que eles mudaram a minha família, a vida dos meus filhos, impactou nos meus netos. É muito louco quando tu para pensar nisso. Então eu me sinto muito honrado de poder fazer parte da construção desse movimento, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o maior movimento de saúde, bem-estar e benefícios do Brasil. Mas principalmente de acesso à saúde, cara. Porque eu vejo que muita gente não tem nem noção. Quando a gente fala assim, o nosso negócio, né, a Nação Saúde, ela te dá o acesso à telemedicina do Einstein. As pessoas ficam assim, tá. Ou seja, ela não sabe nem o que é o Einstein. Ela não tem nem a noção da grandeza do Einstein. Olha como isso é sério. Ela está num nível de consciência tão baixo, ela está numa realidade tão precária de informação, de atendimento, que ela não sabe nem que existe o Einstein. E olha o que a gente está conseguindo oferecer para ela. Algo muito grandioso. Todo mundo que eu converso, seja que tenha capacidade financeira ou não tenha uma capacidade financeira tão boa, todo mundo fica... E aí quem não tem, e eu explico para ela o que é um Einstein, e quem tem e já sabe, fala, como é que vocês conseguiram? Tipo, como que é possível? Não tem nenhuma pegadinha? Eu vou pagar isso e não vou ter que pagar um negócio a mais? Aí você fala, não, cara, você vai pagar só isso mesmo. Não, mas não é possível, pô. Por que eu vou ter um atendimento desse, com tanta qualidade, com tanta excelência? Vocês estão ganhando alguma coisa por fora que eu não tô sabendo. Não, cara, não é isso aqui. Então, eu acho que a Nação Saúde ela é uma oportunidade, não só para nós, que somos sócios do negócio, mas para as pessoas que fazem parte do movimento. Sim. Não só delas fazerem parte e elas terem o seu próprio benefício com isso, mas eu acho, assim, eu acredito que as pessoas que fazem parte do movimento, elas têm esse dever de espalhar esse movimento, de compartilhar isso com outras pessoas. Porque, pô, se você não conhecia, você passou a conhecer, você contratou a Nação Saúde, você faz parte do movimento, cara, é teu dever dividir esse movimento com o máximo de pessoas que você puder. Sejam essas pessoas próximas a você ou não. Porque se você entende que é algo muito bom, que mudou a tua vida, transformou a tua casa, a tua família, que tá te dando ganho, por que tu vai guardar isso pra você? Por que tu não vai gritar aos quatro ventos
da tua família, dos teus amigos, das pessoas que te seguem nas redes sociais. Por que não, cara? Por que não? Ah, mas eu não tô ganhando nada pra fazer essa divulgação. Tá. Tu melhorou a tua vida, tu melhorou a tua casa, tu melhorou a tua família. Tu tem agora acesso a entretenimento que tu não tinha, tu tem acesso à saúde que tu não tinha. E tá servindo outras pessoas. Né? E você tá tendo a oportunidade, eu volto na palavra oportunidade, você tá tendo a oportunidade de impactar a vida de outras pessoas. Porque não são só as pessoas que têm milhões de seguidores que têm essa capacidade. Qualquer pessoa pode. Se você, que tem um seguidor, divulga pro teu seguidor sobre a Nação Saúde, e esse seguidor faz a contratação, e você impacta na vida dele, que muda a trajetória dele, você já deixou, já plantou uma semente ali, você já fez a diferença na vida de alguém. Você serviu e muito, né? E é porque assim, a gente tem aqui nosso tema principal, né? Nosso slogan, que é toda a vida importa. Eu te fiz a pergunta anterior pelo propósito, realmente, porque eu queria deixar isso fortalecido aqui. Mas o toda a vida importa. Forte, né? É muito forte isso. Nós estamos falando aqui, nós falamos sobre corpo, nós falamos sobre mente. E tem espírito, tem aquilo que... Falamos sobre espírito também, né? Porque você saber de onde você veio, quem você é, para não te desviar, né? Dos seus objetivos, da sua rota, da sua missão aqui. É aquilo que você nasceu para ser, né? É muito forte isso, né? Toda a vida importa, que é esse lema que a gente traz aí, porque realmente toda a vida importa. A gente... parabéns para você que tem o Nação Saúde, para você... Porque assim, você faz parte desse movimento. A gente tá aqui lutando para poder fazer isso cada vez melhor e mais percebido esse valor que a gente leva de acesso, né? Como saúde física, saúde mental. E eu falo muito na minha empresa, Arthur, até puxar um pouco aqui. Eu falo assim, como é que a gente ativa o espírito aqui? Quando eu penso no meu pai que está no céu, que é a maior intimidade que eu tenho, eu gosto de falar assim, eu penso em amor, é a palavra que mais me aproxima dele. E quando você faz com amor, você está ativando teu espírito. Com certeza. Então, é isso, é a parte... tudo que você coloca amor... Daqueles 3 pilares muito bem consolidados aqui com a gente, né? Com certeza. E ser pai, o que mudou aí na sua visão sobre cuidado, sobre saúde? Eu acho que ser pai, ele faz você repensar muitas coisas, né? As suas atitudes, as suas decisões. Você fica mais cagão, né? Você fica mais com medo, né? Porque você fala, cara, não sou só mais eu, né? Tipo assim, não é... Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, assim, bem fútil. Eu sempre fui um cara que gostei muito de aventura e tal, né? Já pulei de bungee jump e tudo mais. E hoje eu não consigo, cara. Eu me questiono, assim. Tipo, por exemplo, eu nunca pulei de paraquedas. Sempre quis pular. Hoje eu não tenho coragem. Eu falo, cara. Não sei se eu quero. Porque eu penso assim... Cara, se acontecer alguma coisa comigo, entendeu? Ah, mas Arthur, pode acontecer você saindo de casa, tropeçar, pode, mas você entende? Você começa a repensar, assim, algumas coisas, fala, cara, mas pra quê? Vai que eu vou subir lá, pular, nem é o meu esporte, nem pra que eu vou fazer isso? Então você começa a repensar muitas coisas, né? Esse negócio do, eu vou tirar de mim pra dar para ele, né? Que é uma coisa que a gente ouve, né? Antes de ser pai, quando você for pai ou quando você for mãe, você vai ver, você vai tirar do teu corpo pra dar, você vai deixar de comer pra... Cara, você vai deixar o melhor pedaço pra... Tipo, você não entende muito antes, né? Mas depois que acontece, você pensa, cara, ó, esse aqui é o meu melhor. Esse aqui eu tô separando pra você porque é o meu melhor. E a gente faz isso, né, com os nossos filhos, né? A gente tem essa preocupação, a gente quer dar, às vezes a gente não pode. E a gente sofre por não poder dar naquele momento. Ou a gente faz uma loucura para poder atender, né, aquilo que a gente acha que ia ser bom para ele, mas por algum motivo a gente não pode, seja por tempo, por dinheiro, por qualquer outra coisa. E então assim, ser pai é algo que na minha humilde visão, eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, sabe? Não passar, mas viver essa experiência para saber o que é assim, o amor que é, a preocupação que é, o trabalho que dá.
E é importante a gente falar isso porque as pessoas acham que não dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Imagina, você vai pegar um ser, uma folha em branco, que não sabe nada, e tu vai ter que ensinar tudo pra ele. Tu vai ter que ensinar o que é certo e o que é errado, os princípios, os valores, a lei, a escrever, a conversar, a respeitar, a tudo. Dá trabalho. Mas é um trabalho que é tipo assim, você tá tendo... Eu vou bater nessa tecla da oportunidade, porque eu sempre vejo tudo como uma oportunidade. Você vai ter a oportunidade, cara, de gerar e você teve a oportunidade de gerar e de depois gerar novamente o ser humano, né? É responsabilidade sua, cara. Se aconteceu alguma coisa com o teu filho, que ele escolheu um caminho errado, que ele foi... pode não ser 100% sua, mas alguma responsabilidade você teve. Aquilo, seja na tua ausência, seja no que você deixou de fazer, seja da maneira como você fez, porque ele era uma folha em branco. Ele não nasceu assim. Ele está assim. O que você deixou de fazer ou o que você fez que fez com que a pessoa ficasse dessa forma, né? Então, eu sei que tem gente que não tem essa vontade de ser pai, e tá tudo bem se ela não tem realmente essa vontade. Eu acho que é até melhor ela não ser, para que ela não, né, para que isso não afete a criança, porque eu acho que para você ser pai, você precisa querer ser pai, porque como eu falei, dá trabalho, não é fácil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, é gostoso, é bonito de ver, é uma experiência única. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu acho que todo mundo deveria se permitir viver essa experiência. É sensacional. Né? Eu também me encho de gratidão quando eu olho meus dois pequenos lá e o desenvolvimento que eles me trazem também, né? Exato. Não tem fora do... É isso, porque você ajuda eles a se desenvolverem, mas eles também te desenvolvem como ser humano, como pessoa, como homem, como pai, como marido, como filho, principalmente como filho, cara. Eu acho que a gente se torna filhos melhores depois que a gente é pai. Com certeza. Porque a gente passa a entender mais tudo, aquela chatice, aquela tudo, e você fala, porra, cara, agora faz sentido, É isso mesmo. É muito sensacional. E assim, quando você tem que formar aqueles princípios, porque pra mim, com muita clareza, se eu formo os princípios do meu filho, eu sei que eles vão ter um caminho seguro. Isso. E quando você vai formando os princípios neles, você enxerga que os seus estão muito mais fortes, cara, muito mais vivos em você. É claro, porque tudo que você fala, tudo que você... Por isso que eu falo, da importância de você escrever, de você falar, porque quando você fala, você escreve, você tá reafirmando, você tá reaprendendo, você tá colocando aquilo em prática, sabe? É sensacional, né? Sensacional. Bom, e para você que é empresário, né? Pro nosso público aqui que é empresário, como é que você enxerga o ROI do investimento do Nação Saúde? Cara, eu acho que ele é muito mais do que só o ROI financeiro, né? Eu acho que o ROI financeiro ele acontece, né? Você que é empresário que quer contratar para tua empresa, para os teus colaboradores, isso vai ser bom porque vai melhorar o teu turnover ali, né? As pessoas, é um benefício que faz com que as pessoas queiram estar naquele lugar, porque tem um carinho, tem um cuidado, mas eu acho que vai além disso, cara. As pessoas, você começa a criar um vínculo com elas de carinho, de afeto, de preocupação, de cuidado. Eu não sou a favor desse distanciamento de, cara, não, ela tem que entender que ela é meu funcionário, eu sou o patrão e ela lá, eu aqui. Eu não acho que precisa disso para você ter respeito, para as pessoas entenderem que você é o líder. Eu não acho que isso é necessário. Pelo contrário, eu principalmente respeito muito mais alguém que eu vejo que tem um apreço, um carinho, um cuidado comigo, do que alguém que se coloca num lugar superior a mim. Então o ganho que você vai ter um time mais engajado, pessoas com uma saúde melhor, pensando melhor, tomando decisões melhores. Então, cara, assim, é tudo de bom, sabe? As pessoas vão poder cuidar da saúde delas, saúde física, saúde mental, saúde social, saúde financeira, porque a gente fala muito disso também. Então, assim, só tem ganhos. E chegamos assim ao final do nosso bate-papo aqui, mas tem uma frase aqui que eu gostaria que você complementasse.
ela, né? Que é toda a vida importa e cuidar da saúde é... Pensa aí. Cuidar da saúde, cara, é essencial, né? Porque se você não tiver saúde, você não tem nada. Se a gente fizer uma analogia do avião, quando as máscaras caem, vou voltar um pouquinho antes de eu fazer a analogia. A gente se preocupa muito, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso estar bem, eu preciso fazer, cara, porque é por causa dos meus filhos, por causa disso lá, e a gente não se cuida. A gente tá sempre mais preocupado com o outro, de dar bem, fazer o bem pro outro e tudo mais. E a gente se cuida pouco. Se a gente fizer a analogia, agora voltando pro avião, tá acontecendo uma coisa no avião lá, caíram as máscaras. Qual que é a instrução? Primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca a máscara na sua filha, no seu filho, na sua esposa, em quem quer que seja. Por quê? Porque se você tentar colocar a máscara primeiro nelas e por algum motivo, cara, a máscara caiu, você teve um contratempo, não conseguiu, talvez não dê tempo de você colocar em você. Então, você cuidar da tua saúde, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela mental, seja ela física, ela é essencial para que você cuide de todo o resto. Porque se você não tiver saúde, você não consegue nada. Você não consegue estar vivo, você não consegue acordar, você não consegue andar, você não consegue respirar, você não consegue fazer nada. Então, tudo vem a partir da saúde. É isso. É isso. É isso. É a primeira coisa, né? É o mais importante. A gente tá falando aqui de ser pai, que o coração até salta aqui na mesa, mas antes disso, você tem que estar bem. Responsabilidade pelo seu templo, né? Sensacional. Arthur, muito obrigado, cara. Imagina. Por Obrigado esse bate-papo aqui, super rico que você trouxe aqui. Obrigado mesmo. Então, um recado para você, empresário, que quer levar esse acesso à saúde para sua equipe, seu time. Cara, a Nação Saúde te oferece acesso à telemedicina do Einstein. Você que busca o seu melhor aí e quer uma qualidade de vida melhor, com certeza você conhece o Einstein. Levar isso para o seu colaborador já é sensacional. Além disso, você tem a rede presencial com mais de 14 mil estabelecimentos pronta para poder ser atendido ali com qualidade e na hora, sem fila. Esse é um dos diferenciais que o Nação Saúde tem. É a qualidade da equipe ali, dos profissionais que às vezes saíram de um plano de saúde, estão conosco agora aqui e sem fila. É particular. Só que você não vai pagar o preço particular ali. Você vai ter uma economia absurda, né? E tem vários outros benefícios. A gente está falando de farmácia, as principais redes de farmácia, Droga Raia, Drogazil, Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo, Panvel, Pague Menos, tudo. Tem farmácia que tem até 60% de desconto. Você sabia? Até 60% de desconto. Eu tava lá catucando, eu fiz uma compra que era uma compra cara, que eu comprei um monte de coisa lá, e eu paguei, cara, eu tive 60% de desconto. Uau. 60% de desconto. Você vai ter 50% de desconto nas redes do cinema, Cinemark, Cinépolis, Cinesystem. 60% de desconto, ó, mais até. Você vai ter 50% de desconto em qualquer curso da rede de ensino Cruzeiro do Sul. Você tem Parque da Mônica, Hot Beach, Beach Park com desconto. Aí você tem marcas como Electrolux, Panasonic, Magalu, Amazon. Cara, são mais de 300 marcas que a gente tem dentro do nosso clube de benefícios. Então, assim, é algo que vale muito a pena, que vai fazer muita diferença na tua vida, na vida dos teus colaboradores. Então, se faz sentido para você, tem um QR Code aí, ó, na tela. Já aponta a câmera do teu celular. Entre em contato, vai ter alguém da Nação Saúde te esperando para poder bater esse papo com você, poder fazer a sua contratação. E a gente tem certeza absoluta que isso vai fazer muita diferença na tua vida e no teu negócio. É isso aí. É isso? É isso. Saúde sua, entretenimento, sua família, porque faz parte, né? É isso aí. A gente tem que desfrutar e desfrute faz parte da saúde. Então a gente tem um monte de coisa para te oferecer aí, para você que é o empresário trazer, mas para você também que tá assistindo a gente aí, você também pode entrar agora no naçãosaude.app aí e fazer o seu acesso já agora aí e já sair utilizando esses benefícios. Perfeito. Não tem carência, não tem fidelidade, você paga e já começa a usar. Você paga, tem ali um tempo de até 24 horas para você estar ativo em todos os nossos parceiros, mas no dia seguinte, no máximo no dia seguinte, você já está apto a ir no cinema, ir na farmácia, ir em parque, fazer telemedicina do Einstein, ir toda a rede DASA, Fleury, Lavoisier, Laboratório a Mais, enfim, tem diversas coisas. Exato. É isso? Exames de imagem, exames de laboratório. É isso.
vai lá que aponta você... aí a câmera do seu... Aponta a câmera pro QR Code que tá na tela. Entra lá que lá vai ter tudo. É isso aí. Fechamos? Como que o pessoal faz pra te seguir, pra te conhecer mais a fundo? Só colocar Arthur Aguiar no Instagram. Lá no TikTok é eu, Arthur Aguiar. E Facebook é Arthur Aguiar. Tudo Arthur Aguiar, tá fácil de achar. Tá fácil. O meu é renato.ai. E aí, renatomunhoz.ai. E agora... Segue a gente aí inscreve, né, no canal aí do YouTube, no nosso Nação Saúde Cast. Isso aí. Segue pra gente estar sempre junto aí. Se inscreve no canal, compartilha bastante esse vídeo, comenta, faz tudo o que tem que fazer, faz toda a cartilha, ativa o sininho e em breve terá um outro convidado aqui no meu lugar para poder bater um papo com o Renato e tenho certeza que vai ser mais um bate-papo incrível. Valeu. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Abraço. Valeu, gente. Beijos. Até a próxima.